Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Pod da Cris. Hoje eu tenho um episódio muito especial com as minhas primas. Fazia tempo que eu estava querendo gravar com elas. Hoje o tema vocês já viram aí no título, né? Eu não sou bom o suficiente. E eu resolvi trazer três pessoas que amo muito e que têm vivências diferentes, perspectivas, visões de vidas diferentes, para a gente poder se completar, para a gente poder conversar e para a gente poder trazer a luz que você precisa no dia de hoje, que você saia desse podcast hoje muito melhor do que você entrou. E deixa eu apresentar então as minhas primas profissionais da área de comportamento pessoal. Temos aqui uma psicóloga. Olá, Luísa! Olá, Cris! Seja bem-vinda, meu amor! Obrigada, meu amor! Coisa boa estar aqui com você, com vocês, né? Com essas pessoas maravilhosas que eu amo tanto. E obrigada pelo convite. Então, me apresento, né? Então, eu sou a Luísa, sou psicóloga, trabalho com a. Dentro da psicologia tem várias abordagens, né? A que eu estudo, sigo é a psicologia clínica junguiana. Tenho uma caminhada na saúde mental, na clínica. Atualmente moro em Salvador, mas sou natural do Rio, já passei por Porto Alegre, enfim. Acho que é um pouquinho isso. Pois é, e vocês sempre me perguntam: "Ai, me recomenda uma psicóloga". Tá aqui uma psicóloga para vocês. Ai, e agora vamos falar com a Belisa, que trabalha com biomagnetismo. Se apresenta e explica isso pra galera. Oi, gente, obrigada pelo convite, Cris. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, que eu amo muito vocês sabem. Meu nome é Belisa, eu trabalho com biomagnetismo há algum tempo, mas também trabalho com comunicação, faço muitas coisas. O biomagnetismo é uma técnica que utiliza pares de ímãs para tratar o corpo, né? Tipo, para equilibrar o pH, basicamente, mas para trazer saúde. E acho que é isso. Moro em São Bento de São Ai, Paulo, no interior, mas sou de São Paulo, tenho filha, acho que é isso. a filha adolescente, Adolescente, Minha xará. inclusive. ô Luísa. E direto dos Estados Unidos, ela que também é Luzinha. coach e terapeuta familiar, a Dani Bastos, minha madrinha também. Mais importante título é Dinda da Cris. Foi o título mais importante que eu recebi enquanto eu era criança. Aí. Então, eu sou Dinda da Cris, eu sou terapeuta, escritora do livro How to Empower Your Kids, que não sei se vocês, minhas primas, sabem, está no Museu do Imigrante, lá em Manhattan. A história da sua prima está lá em Manhattan, no Museu do Que Imigrante. legal, não Chique! sabia. Não sabia? Não Então, novidade para sabia. vocês. Até nem eu sabia que tinha um Museu do Eu Imigrante, sei mas por o causa livro foi daquele filme premiado. Hit Conselheiro Amoroso, só por isso que eu sei. Vou até olhar de novo esse filme. Pois é, então minha história está lá no Museu do Imigrante por causa do prêmio que o meu livro ganhou aqui em Nova York. Mas vai sair rapidinho no Brasil, já está traduzido para o português. E eu moro aqui nos Estados Unidos, tenho duas filhas, Liv e Nina. E agora a gente continua aí com o Cris, com a sua linda condução. Obrigada pelo convite, estou muito orgulhosa. Vou ter que trazer um babador, porque minhas priminhas caçulas. Então, fico muito orgulhosa das mulheres que vocês se tornaram e as profissionais que hoje vocês são, todas referências nas suas áreas. Então, Ai, parabéns. Dani, fiquei É, muito feliz com esse negócio do museu. Parabéns. Parabéns! é, Obrigada. parabéns mesmo. Grande notícia, eu não sabia não. Muito bom. Que bom, obrigada. E o tema de hoje é: eu não me sinto bom o suficiente. Eu chamei as meninas para falar desse tema porque eu, com meu trabalho de coach aqui, eu trabalho como coach para brasileiros na Europa, né? Coach de integração, ajudando as pessoas a se entregar, a integrarem, entregarem é ótimo, mas se entregar também é bom. Se entregar para a cultura, se entregar para a língua, né? Mas para se integrar, né? Arrumar um emprego, sentir que você faz parte, que você ocupa um espaço, que o espaço é seu para ser ocupado e que você não é menos que ninguém. E muitas pessoas chegam para mim com esse sentimento de eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente para arrumar um emprego,
na Alemanha, no meu caso, né, que eu estou aqui na Alemanha. E aí, cara, são muitos. Eu não sou bom o suficiente. E aí eu falei, cara, vou juntar esse grupo de pessoas aqui da minha família, porque eu acho que em família a gente também consegue conversar mais abertamente e falar de onde vem esse sentimento. Eu não me sinto bom o suficiente e como é que ele aparece na nossa vida, né? E como que a gente lida com ele da melhor maneira para poder, apesar de sentir, porque eu acho que não tem jeito, vai vir e vai voltar e uma hora você tá muito bem e outra hora você vai sentir isso de novo, né? Mas como que a gente lida com isso? Então, minha primeira pergunta aqui na rodada para vocês. De onde que vem esse sentimento, vocês acham? Assim, é uma coisa que vem da infância, é uma coisa que vem da puberdade, é uma coisa que, não sei, precisa acontecer uma coisa traumática para você para vir isso? Não sei, não sei. Queria saber a opinião de vocês, primeiramente, de onde que vem esse sentimento? Eu não sou bom o suficiente. É uma Eu construção de sinto uma vida? que eu sinto que depende do que é, entendeu? Depende do que é. Por exemplo, se a gente vai falar de trabalho, aí pode ser que você tenha tido um trauma na adolescência, sabe? Tipo, se a gente vai falar de, sei lá, relações, pode ser alguma coisa da infância. Mas eu acho que vai depender da onde, em qual lugar que a gente não se sente bom o suficiente. Mas eu não me sinto boa o suficiente em vários. Eu acho que na maioria, inclusive, mas aí eu vou indo. Acho que primeiro é um pensamento, né? Antes de virar um sentimento. Primeiro a gente Uhum. pensa, eu não, cara, eu não sou boa nisso daqui. E tem coisas que realmente a gente não é bom o suficiente mesmo. E é o famoso tá tudo bem, né? Tipo, a gente não vai ser bom em tudo. E tudo depende, acho que também, como a Belisa falou, acho que tem esses. Depende. Eu penso que depende muito da pessoa, em que situação faz ela pensar nisso, sentir isso e a intensidade disso, ao ponto que às vezes pode paralisar, ao ponto que aquilo pode se tornar, né, algo que de fato não consegue caminhar, não consegue fazer alguma coisa, ou acredita de fato naquilo enfim, nada é transformado. Então tudo depende. Então pensando também nesse processo de quem, né, é imigrante, está no outro país, né? Isso, né, dentro dessa realidade, se passa muito por uma cultura que é diferente, né? E que não necessariamente tem alguma coisa que na infância do pai, da mãe, mas que está Uhum. num lugar diferente, que aí vai fazer pensar, poxa, meu Deus, é tanta coisa diferente, vai ter que se experimentar, se conhecer de uma outra maneira, e que às vezes realmente não vai condizer com o que aquele lugar oferece, vai ter que se reinventar de várias maneiras, e esse pensamento realmente passar de uma maneira intensa, meu Deus, eu não sou bom o suficiente, aqui é exigido tal coisa, isso daqui eu não sei fazer, aquilo eu não sei fazer, e enfim, aí e que não necessariamente, pensando nesse meio, né, não necessariamente a pessoa tem um trauma da infância ou porque os pais trataram de tal jeito, enfim, tem muito mais a ver com o meio que vive e que aí pode, vamos dizer, é muito mais fácil ser trabalhado para mudar esse pensamento, sentimento e conseguir transformar isso. Agora pode entrar no outro lugar também, como síndrome do impostor, né? Ou entrar dentro do processo de ter que ser tudo muito perfeito, que aí também esse pensamento de não sou bom o suficiente, não sou boa o suficiente, é muito presente. Aí eu digo que diria que já entra num outro lugar. Aí já entra numa uma outra, que o trabalho é mais profundo, as coisas. Profundo. Exato, as coisas aí precisa avaliar se realmente tem algo na infância, na adolescência, o que aconteceu, não aconteceu, né? Então acho que depende um pouco, assim. Vou dar uma pontuada assim do que eu acho que vem da infância e que eu acho que os pais podem ficarem, assim, os pais têm que ficar atentos. Tem crianças que são constantemente criticadas. Então, os pais têm um nível de exigência, ou uma criança que é muito arteira, ou é muito criativa, ou vai escrever na parede, e os pais estão sempre falando, e aquela criança fica permanentemente com a sensação de que eu só faço merda. Entende? Porque tudo aquilo que ela entrega, e eu já tive
clientes que vieram e falaram, cara, eu era merdeiro mesmo quando eu era pequena, não sei o quê, mas os meus pais que me criticavam o tempo inteiro. E quando a criança entrega algo, ela entrega algo para os pais. E os pais vêm com aquela, não é mais para sua obrigação, você está aqui para isso, ou está sempre reforçando. Porque eu acho que tem muito pai que entra na vida dos filhos numa posição gerencial, observando tudo que está errado, igual um gerente de uma loja que chega, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar, isso aqui está fora do lugar, isso aqui, o chão está limpo, não está limpo. E aí ocupa esse lugar do diretor, do gerente, da coisa que vem para o tempo inteiro te criticar e te posicionar. E esquece desse olhar humano de acolher, de ensinar, sem fazer a criança se sentir muito inadequada. E eu acho que isso vem ativa, engatilha ali na infância essa sensação permanente de que está inadequado, que tudo que está fazendo está errado de alguma forma, e aquilo a gente traz, eu acho que dá uma recalcada, a gente traz. Quando a gente entra num lugar onde migra, também é meu caso, eu estou há 22 anos nos Estados Unidos, aí eu brinco que quando você chega num país novo, aí eu brinco que o tio Sam, aqui no caso dos Estados Unidos, te oferece as sandálias da humildade. Porque tudo que você era, que você construiu no seu país de origem, a sua língua, como você se comunica, como você se relaciona, de quem você é filho, de quem você é primo, sua história é toda apagada porque você vai começar. E aí, como imigrante, é como se você ganhasse um segundo passaporte, é como se você fosse um cidadão de segunda categoria. Porque você ainda não está na altura de ninguém chega na altura dos nativos, obviamente, não só pela língua, mas pela cultura em si e pelo seu posicionamento. Ninguém chega na casa dos outros já entrando na cozinha e tomando conta. Então, quando você chega com respeito, né? Você chega observando primeiro e não se impondo. Então, eu acho que essa sensação dessa perda de quem você é e que a sua cultura é olhada de uma forma diferente, com estranheza, eu acho que faz a gente dar um gatilho dessa sensação de não sou bom o suficiente. E isso pode realmente boicotar a sua ação, a sua proatividade de realmente procurar algo que você acha que merece, tem capacidade, mas pelo medo do que vão pensar de você e como vai reagir. Acho que entra justamente pensando, né, nisso bom, eu não sou imigrante, né? Mas o quanto que em conhecer também a cultura, e aí precisa desse tempo, né? Então, né, eu fico imaginando, aí é isso, imaginar mesmo, eu já cheguei a morar fora, mas acho que é uma experiência totalmente diferente para quem vive realmente, né? Fora do seu país de origem, assim. Mas o quanto que é importante, como Dani disse, chegar devagarzinho, assim, logo me vem o samba, pisar nesse chão devagarinho, assim, porque precisa mesmo, né, desse cuidado e o quanto que para realmente você conhecer a cultura do outro, a forma de pensar, porque há sim, né? E aí eu falo, por exemplo, no Brasil, por ser do Rio de Janeiro, ter morado em Porto Alegre, estar em Salvador, né? Eu dentro da minha área eu falo da estrutura psíquica, assim, é diferente, não adianta. O gaúcho, ele pensa de uma maneira muitas vezes diferente. A gente fala a mesma língua e papapá, mas assim, tem uma visão, tem algumas coisas que são diferentes em relação ao Rio de Janeiro e como aqui na Bahia também. Então, realmente a gente precisa conhecer esse outro, conhecer essa cultura, esse meio, leva tempo, então também fico imaginando para você, de fato, conhecer esse lugar. Cris está aí há bastante tempo na Alemanha, né? Sempre descobre coisas novas, sempre tem alguma coisa que você fala, nossa, nem sabia disso, tipo, nunca se esgota, né? Então, até você também entender esse teu lugar, Dani falando, né, quanto que você tem que se perder mesmo, eu acho que isso passa por um processo de identidade, né, tanto pensando nesse processo da infância, é uma construção de identidade, então se tem esses genitores, esses pais dessa maneira, isso vai interferir nessa forma como que a gente se vê enquanto adulto, né, e aí você vai para um outro país, você tem que perder a sua identidade de vários jeitos, então tu imagina, é quase, eu fico imaginando essa tipo criança, né, Dani? Tem que ser formado, assim, né? Aí perder, você tem que ser formada ali, né? Porque, de fato, muitas coisas. Eu me lembro de estar andando um dia na rua, no comecinho da minha vida aqui na Alemanha, né? E pensando, gente, eu me sinto como uma criança de 5 anos. Eu não posso andar sozinha na rua, porque na época ainda não tinha Google Maps do jeito que tá aqui. Hoje a gente coloca tudo no celular e vai, né? Tem a parada, o Google já te avisa.
próxima parada, já vai descer daqui a pouco, mas não tinha isso, né? E eu tinha medo de sair e não conseguir voltar para casa, porque eu não sabia ler. Eu não sabia ler. Uhum, uhum. Exatamente. É muito interessante, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com imigrantes, porque são pessoas corajosas. São pessoas muito corajosas, porque elas têm coragem de começar de novo e, na verdade, de se colocar numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Assim, com todos os estereótipos que a brasileira traz, principalmente a brasileira mulher, quando vai para um outro lugar, né? Então, eu nem imagino com uma língua tão diferente, porque o inglês, pelo menos, é familiar para a gente. A gente cresceu, pelo menos, acompanhando a cultura americana nos filmes e tal, tá mais permeado, né? Mas eu acho que a gente já deu uma conversada sobre isso, que eu tinha uma visão, eu acho que isso vem de pais também que me incentivaram intelectualmente sempre, de que eu sempre achei ser uma vantagem eu conhecer duas culturas. Então eu olhava para os americanos, não é de forma nenhuma de uma forma arrogante, mas eu olhava como se eu tivesse um privilégio de ter vivido duas culturas, de que eu estava exposta agora a uma segunda cultura, mas que eu tinha um caminho. Eu lembro de pensar nisso, que eu tinha um caminho neural que eles nem desconfiavam que existiam, porque eu tive que viver no Brasil, que o Brasil é uma outra realidade, que a gente no Rio tem que ser safo, tem que pensar. E aí é muito curioso de como eu enxerguei aquilo como vantagem e nunca como isso vai me botar para trás, isso vai me deixar no final da fila. Eu falava, cara, eu tenho um diferencial que aqui nenhum americano tem, porque ser brasileiro é basicamente sobreviver. E ter isso, essa coisa meio raiz que a gente tem, e trazer isso para uma cultura mais engessada, não pior, não melhor, mas diferente, eu achava que eu tinha um acesso duplo, era como se eu tivesse dois dicionários, né? Duas fontes para. Então, eu não sei como foi para você, Cris. Isso de migrar também, Luísa, é muito diferente, porque no Brasil, num país como o Brasil, que tem proporções continentais, as culturas são mesmo muito diferentes. Eu acho que os estereótipos também, né, regionais, também pega pra caramba. Com certeza. Eu demorei muito, Dani, para ter esse sentimento de eu tenho uma vantagem. Hoje eu penso que eu tenho uma vantagem no trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, porque eu vejo que eles gostam de trabalhar com brasileiro. Eles gostam de trabalhar comigo, com minhas colegas brasileiras, porque primeiro que a gente entende que a gente tem uma oportunidade de trabalho e a gente agarra, a gente não fica com preguiça de trabalhar. Brasileiro é batalhador, brasileiro, né, tem uma oportunidade, vai lá, né? Então, e a gente tem, eu gostei da frase que você falou, né? Um outro caminho, qual é que foi? Neural, é porque é outro caminho neural, porque a gente pensa diferente mesmo. E isso pode sim ser uma vantagem no ambiente de trabalho, claro que você precisa saber se ajustar também ao ambiente de trabalho alemão. Eu já voltei chorando para casa inúmeras vezes. No meu trabalho anterior, nesse que eu tô hoje em dia, não. Mas assim, muito. Já voltei muito chorando para casa. Então, eu demorei muito para entender que esse outro caminho neural aí é uma vantagem e não uma desvantagem. Foi dolorido. E por isso que eu faço o trabalho que eu faço hoje, para que outras pessoas não precisem passar por anos e anos de sofrimento, anos e anos de voltar para casa chorando, né? Hoje a gente pode ajudar as pessoas a encurtar esse caminho um pouco, né? Você falou isso e eu trabalho muito com casal e casal de culturas diferentes. Então, geralmente, brasileiro com americano, brasileiro com canadense. Já peguei até judeu e muçulmano, que são culturas diferentes e e isso foi ótimo para mim. Não tanto para eles, mas para mim foi muito bom. Porque são nesses conflitos e é um solo muito rico, né, de você aprender assim as diferenças culturais e tal. E isso que você falou no início, que foi um ato falho, mas muito interessante de entregar e integrar, que eu acho que se você não se entrega ao processo, você não se integra a nada. Porque não tem como você viver meio que pela metade. Quando você vem para um lugar, e eu vejo que as pessoas que faliram aqui nos Estados Unidos, por 22 anos, eu já vi muitas histórias de sucesso e de fracasso aqui. E eu percebo que as pessoas que fracassaram têm um denominador em comum. Elas têm uma arrogância de que elas já estão prontas
e que elas vêm para cá porque o brasileiro é melhor, ou que ela vai impor a cultura dela para cá. Não dá. O americano não consome a cultura brasileira do jeito que a gente consome no Brasil, porque não é a dele. Você não engessa, entendeu? Entope a pessoa goela abaixo com aquilo que não é. Você tem que criar uma necessidade e aprender primeiro antes de tentar forçar. Então, eu percebo que essa adaptação de você chegar devagarinho, como o Luísa falou, é fundamental. Então, de perceber o seu lugar, honrar quem chegou antes, quem é o dono disso aqui, para que eles te abram o espaço e você vai se amalgamando ali com essa sua nova identidade, né, aprendendo o que é interessante e que pega, e acrescentando aos poucos aquilo que a gente vem trazer. Mas tem brasileiro que se impõe. A gente tem uma cultura forte, brasileiro é forte no geral. Então ele meio que tem gente que chega Zé Pequeno, metendo o pé na porta, e, sabe, uma coisa, e aí não funciona. E são as pessoas que eu percebo que né, não sucedem. Você tem essa Não percepção aí, funciona aqui Cris? também, não. É. Funciona aqui também, não. Eu imagino que Você nenhum precisa. lugar, né, gente? Pois é, acho que nem no Brasil, né? Do Rio de Janeiro para Porto Alegre funciona. Não, exatamente. É isso que eu tô pensando. Tipo, não funciona em nenhum lugar. Tipo, você saiu do seu habitat natural, meu amor. Você vai pianinho. Já era. Calminha, né? Calma lá. Sandalinha da humildade. É, Exatamente. Foi diferente para você, Belisa, de sair de São Paulo, capital, e ir pro muito interior? diferente, muito diferente. Eu fiquei, tipo assim, um ano sem saber como lidar com a realidade que eu tinha escolhido, assim. Achei bem estranho. Agora eu já tô mais habituada, assim. Mas eu achei bem estranho porque eu vi algumas coisas parecidas com o que a Dani tá falando, que era essa galera que vinha de São Paulo pra cá querendo, tipo, ai, vamos mudar a regra, vamos ser ecológicos, vamos não sei o quê. E eu não queria ser essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu era identificada como se eu fosse essas pessoas, né? Tipo, que, enfim, fosse chegar ditando as minhas regras, e ao mesmo tempo eu não conseguia me inserir no meio da galera de um modo geral, assim, sabe? O que foi ajudando foi dinâmicas com a Luísa, e aí também o fato de eu trabalhar em casa fazia com que eu ficasse mais, tipo, na minha, assim. Aí quando passou um ano, assim, eu falei, gente, passou um ano, beleza, você vai ter que criar estratégias, assim. Aí, enfim, eu fui me adaptando, assim, mas é muito diferente. Você realmente tem que chegar humilde. Saiu de casa, é isso. Uhum, uhum. Sandálias da humildade. Gostei, É. Dani. Vou adotar. É o jeito, né? A gente começa pequeno, ninguém nasceu adulto. Então, assim, a gente está tendo que aprender. E antes de levantar para ensinar, senta e aprende. Não tem vergonha nenhuma. Engraçado que quando eu tenho duas filhas, então a Nina tem um ego danado para aprender. Então, quando você percebe que há uma rejeição natural de quando ela se sente e se sentir burra, é muito difícil. Uma das coisas mais difíceis é se sentir burra, é uma sensação de impotência mesmo e de vexame. Sensação de se sentir burra diante de alguém. Por isso que eu falo, eu gosto muito de pessoas sábias que nos ensinam sem fazer a gente se sentir uma idiota. Porque isso é muito difícil. Muitas vezes a sabedoria no sentido intelectual mesmo, a erudição, vem com uma pompa, um tentar falar, uma coisa, sabe, acadêmica, que faz todo mundo se sentir idiotizado. E eu assim, aprecio a erudição, tem o seu lugar, mas eu prefiro falar e ser entendida e ouvir de quem está falando para mim também. Então, eu percebo isso para as crianças, assim, quando elas se sentem burras em alguma coisa, há uma rejeição imediata ao aprender, ao conhecer o novo. E eu já adoro me sentir burrinha, assim, eu adoro ver uma coisa que eu não sei, que eu falo, nossa, não sei nada disso, deixa eu ver aqui como é que é, porque eu fico curiosa. Então, eu espero isso, assim, nunca me senti professora de tudo, mas sempre aprendi de alguma coisa, porque eu acho muito gostoso essa sensação de não saber e de conhecer alguma coisa, porque lembra quando a gente começava a ler, quando começou a ler, que a gente ia juntando as palavrinhas e parece que você começou a enxergar, né? Assim, abre um mundo para você, um leque. É outra língua também. Quando que foi a primeira vez, Cris, que você ouviu alemão e que você falou, estão falando português? Eu lembro que eu ouvi no rádio uma vez e falei, eu me lembro a primeira vez que eu entendi na rádio o alemão. Eu ainda postei, essa semana eu ainda postei um reel sobre isso, porque de novo eu estava no carro ouvindo uma música e eu entendi a letra da música de novo, né? Tipo,
E aí, mesmo morando aqui há 14 anos e tal, até hoje, porque eu não trabalho em alemão há 6 anos, então assim, eu não falo alemão no meu dia a dia, tem dia que eu não falo alemão, tem dia que eu não escuto alemão, porque eu também trabalho em casa, então eu fico aqui, eu trabalho numa empresa alemã, mas a língua da empresa interna é inglês, então eu trabalho em inglês o dia inteiro, estou em inglês, né? E aí esses dias tava eu e meu cachorro no carro, né? Aí tocou uma música, e eu entendi a letra, e a letra era muito engraçada, eu comecei a rir da letra, e aí eu falei, cara, eu entendo essa língua. É muito louco. Mas eu me lembro a primeira vez que eu tava ouvindo o rádio, eu entendi. Infelizmente a notícia não foi boa. Teve um festival aqui na Alemanha e pessoas morreram pisoteadas. Eu não me lembro o nome do festival, mas eu estava ouvindo a rádio e aí eu entendi a notícia. Mas a notícia foi tão ruim e pesada que eu falei assim, não, entendi não. Tá errado isso aqui, será? Nem eu não conseguia nem eu acreditar que eu tinha entendido a notícia. Eu falei, será que aconteceu isso que eu acho que aconteceu? Aí eu fui pesquisar na internet, tinha acontecido. Eu tinha realmente entendido a notícia. Realmente era um festival de música, tipo um Lollapalooza da vida, mas houve algum problema lá e as pessoas precisaram sair de emergência e algumas pessoas morreram pisoteadas porque caíram e a multidão passou por cima, né? Essa foi a primeira notícia que eu ouvi em alemão e entendi. Sinto Nunca mais muito. esqueço, né? Agora, imagina você receber instruções de segurança numa língua que você não domina. Agora você falou isso, me veio o contrário. Olha a vulnerabilidade que a gente está quando a gente muda e os riscos que a gente corre. Porque eu tenho amigas que mudaram para o Egito, que mudaram para lugares que nem o alfabeto é o mesmo, e você não tem a menor. Você vê as pessoas, imagina, se movimentando e sem você saber até se defender e o que fazer, né? Porque as instruções de segurança para literalmente salvar a sua vida são em outro idioma. Então a gente. Cara, eu me lembro também de uma situação, quando eu vim para cá, eu morava em Neuss, né, com a família da Tereza, e eu estudava alemão em Colônia, então era tipo 40 minutos. E aí eles me ensinaram a fazer o caminho, né? Eu pegava a bicicleta da casa deles até a estação, deixava na estação, pegava o trem até Colônia. Cara, chegando em Colônia, o trem parou. E aquela voz começou a falar coisas, sabe? O condutor do trem começou a falar. E o trem parado no meio do caminho. Eu pensei, cara, aconteceu alguma coisa e eu não sei o que aconteceu. O que que aconteceu? E aí, cara, eu tô vendo as pessoas reagirem ao que estava sendo falado. E eu sem entender o que estava sendo falado. Aí perguntei para uma moça desesperada, né? Que aconteceu? O que ele está falando? Ela, não, ele só está falando que o trem vai atrasar e que existem outras conexões. E ele falou conexão por conexão, para onde que você quer ir e tal, não sei o quê. Aí ela perguntou para onde você quer ir. Eu falei, não, vou descer ali naquela estação mesmo. Falei, então não se preocupa, não aconteceu nada, não tem problema nenhum. Mas você pensa assim, a pessoa não fala alemão, o trem para no meio do caminho, o alemão tá lá falando. As pessoas reagindo, porque os alemães reagem putos da vida, né? Ah, o trem tá atrasado, puta merda. Aí alemão reclama, alemão é reclamão. E aí você vê as pessoas reclamando, as pessoas reagindo, mas também não sabia que estava reclamando, porque naquela época eu não sabia falar alemão ainda, né? Eu me lembro do desespero. Falei, aconteceu alguma coisa e eu não sei o que é. Quanto tempo, Mas você mais ou soube menos? através do inglês, né? Isso tudo foi em Hã? inglês. Você falou com a mulher foi em inglês. Eu conversei com a mulher em inglês, exatamente. Ah, tá. Aham. Quanto tempo, Eu Cris, conversei você com a mulher acha em que uma pessoa. Aí é que tá, eu vi outro dia você falando isso sobre se a pessoa não quiser falar alemão e tal. A língua, a gente tem que sempre lembrar disso. Dependendo da idade que você vai, a sua habilidade para aprender outra língua é muito difícil. Então, quem muito muda difícil. jovem tem um privilégio. Eu conheço gente que mora aqui há 40 anos e não fala inglês, vieram já mais idosos. Então, não tiveram oportunidade de ter o acesso que a gente teve. Eu, por exemplo, estudei inglês no Brasil. Então, você cresce com alguma. Então, tudo a gente tem que sempre lembrar disso. Para quem não se sente bom o suficiente, a gente vem de um lugar muito privilegiado em determinadas situações. Então, até esse julgamento de não aprendeu a língua, ou é burro, ou é aquilo, essas coisas reforçam um estereótipo de que quem não consegue aprender uma coisa é burro, ou não tem aptidão para algo. E às vezes
um bloqueio, e às vezes é a idade, que você não absorve, aquilo não faz sentido. Língua eu acho que é uma coisa muito pessoal. Tem gente que tem muita facilidade, tem gente que não tem nenhuma, né? Eu sei, mas eu acho que quem vem para a Alemanha, cara, tem que aprender pelo menos até o intermediário. Eu não consigo imaginar o sofrimento, quer dizer, consigo porque passei por isso, né? Mas eu não consigo imaginar uma pessoa se submetendo a esse sofrimento por 20 Mas anos, você entendeu? foi, por exemplo, porque você quis. Tem gente que, por exemplo, foi porque o marido foi transferido. Eu conheço gente de 50 anos que muda para uma linha. E mulher de diplomata, que de 3 em 3 anos muda para um país diferente. Ah, não, mas aí não é passar 20 anos Não, num sim, lugar, sim, sim, mas entendeu? assim, o nível de, às vezes a pessoa mudou, porque aqui tem muita gente que vem transferido e vem com 50 anos. A pessoa tem que fazer matrícula de escola, tem que fazer um monte de coisa, e a pessoa tem, o marido tem um cargo que ele vai trabalhar naquele idioma, e E a você pessoa fica em tem que. casa. É uma realidade também aqui das mulheres, mas eu nem acho que todo mundo tem que aprender a falar alemão, não. Eu acho que cada um precisa ver o seu nível. Esses dias, uma professora de alemão me propôs uma parceria, né? E aí ela falou: Como é que tá seu alemão? Eu sei que você mora aí há muito tempo. Eu respondi a mensagem para ela em alemão. Falei: Ó, tô te respondendo em alemão para você ver qual é meu nível de alemão. Mas ela não falou da parceria antes, ela só perguntou como que era o meu alemão. Aí eu mandei mensagem para ela. Ela respondeu: Ah, seu alemão é muito bom, mas dava para melhorar isso, 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 isso. E aí eu fiquei pensando, eu tô zero interessada em melhorar isso agora, entendeu? Porque zero interesse. Porque o momento de vida que eu tô vivendo, ele não é prioridade no momento. Então, as pessoas precisam saber o que funciona para elas, para a vida delas, para o momento delas. Então, se o nível básico tá bom para você, porque você veio com seu marido e tal, não sei o que, não vai passar 20 anos aqui, tá ótimo. Se você tá aqui, tá vivendo inglês e tá dando para você viver em inglês, se você não tá insatisfeito, tá ótimo. Quem tem que estar tá insatisfeito é a gente, né? Então, assim, eu gostei do feedback dela, falou que eu preciso melhorar isso, aquilo, outro. A, agradeci mentalmente, obrigada pelas dicas, mas no momento eu tenho zero interesse em reforçar o estudo do alemão. No momento não é minha prioridade, no momento eu tenho o meu trabalho lá na empresa, eu tenho o coaching, eu tenho a rede social, toda essa divulgação do trabalho, tem podcast, então todas essas coisas assim do digital ocupam muito meu espaço e é o que eu no momento, né, quero fazer, quero investir, mais do que até melhorar meu alemão. Se num futuro próximo, quem sabe, ou no futuro distante, eu perceber, cara, chegou a hora, agora sim eu preciso reforçar esses errinhos ali que ela apontou, aí é o momento, mas cada coisa no seu momento. Eu queria fazer uma pergunta para Belisa. Pode fazer. Porque eu fico pensando, né? Pensando no biomagnetismo, trabalha muito o corpo, né? A gente está aqui bem mais no pensamento e tudo mais, mas a gente sabe o quanto que é isso, o emocional afeta tudo na nossa vida, né? Acho que é bem importante também falar o quanto que a gente é um ser integral e não separado, porque a gente tem um É, pescoço aqui, né? Eu acho que também tem na nossa sociedade, o nosso sistema é muito da dualidade, né? O isso, aquilo, a cabeça, o corpo, né? E a gente é integral, assim, não tem separação. E isso é muito importante também para pensar, né, sobre. Acho que eu primeiro vem o pensamento, né, que é o não ser bom o suficiente. Depois a gente, né, vamos dizer, codifica isso, assim, né, de como que a gente sente isso. Mas, enfim, que isso afeta o nosso corpo, né? Isso afeta a gente tudo. É isso. Tem gente que o pensamento é tão forte, acredita tanto naquilo, que aí pode ter um síndrome do impostor, achar que está enganando as pessoas, que é isso, não é bom o suficiente, que não vai conseguir, e que, eu me formei em tal coisa, mas eu não sei fazer nada disso, e eu não sou bom profissional, e sei lá o quê, que paralisa, né? Então, assim, o quanto que é isso, está tudo integrado e não separado. Às vezes a gente adoece até, porque aí, né, o corpo vai dar sinal, porque
o emocional não tá legal, porque você é uma maneira também de se proteger, uma maneira de você se afastar daquilo que você sente que é uma ameaça, né? E aí eu fico pensando, falando sobre isso, né? Como que nesse processo, né, por eu, né, também me trabalhar nesse processo do biomagnetismo, né? Então, às vezes aí a gente traz, né, sobre as coisas que estão acontecendo com a gente fisicamente, né? Tipo, tô com doença disso, tô com dor tal e tal, mas que às vezes vai conversando, tem um monte de coisa acontecendo e que tem essa parte emocional, né? E aí eu fico, né, queria saber, dentro do biomagnetismo também, esse processo, né, do tratamento, que às vezes a gente até mesmo, eu acredito, trabalhando coisas do corpo vai ajudar no emocional, por exemplo, né? Então, às vezes vai tratar a doença, tá doente porque, né, a doença pode vir por um processo emocional, psíquico, mas que às vezes você, né, o biomagnetismo pode ajudar nisso, não sei, né? E você vai dizer, ajudar Luísa leu nisso. meu pensamento. Eu ia perguntar isso, se o biomagnetismo pode ajudar com alguém que está tendo esse pensamento e está sendo bloqueado por ele. Então, Exato, tipo, que aí pode. trabalha ali o corpo e aí, consequentemente, o parte emocional também, o psíquico, enfim, vai acabar ajudando. Enfim, é isso, quero saber. Então, pode, é ótimo, inclusive. E eu trabalho com duas técnicas, né? Na verdade, muitas coisas, mas o biomagnetismo e a programação bioenergética aplicada. Então, na verdade, a gente olha para o conflito. Então, vamos supor, a pessoa não está se sentindo boa o suficiente para fazer um podcast. E aí ela chega para mim e fala: olha, eu tô com essa questão, não tô conseguindo lidar com isso. Aí eu queria ver se isso vai se apresentar, né? É uma questão. E aí eu faço o atendimento e verifico se o organismo vai querer olhar isso como questão, se é uma prioridade, porque às vezes vai lá numa outra questão, vai lá falar assim, não, isso daí a gente, tipo, o corpo responde mesmo, não vai ver isso. E aí, às vezes, pode ser algo que esteja relacionado a isso, ou às vezes é uma coisa aleatória que naquele momento vai fazer a pessoa, tipo assim, resolver alguma coisa dentro dela e lidar com o que ela precisa lidar. São muitas variáveis, então eu acho que eu já fiz atendimento para Cris, eu não lembro se eu fiz para Chuchu já. Então, quando eu comecei falando que, tipo assim, pode ser várias coisas, é porque realmente pode ser várias coisas. A gente é muito sensível. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, você tá na fila do mercado e alguém falou alguma coisa e aquilo ativa alguma coisa em você da sua infância, sabe? E aí aquilo pode, tipo, fazer com que você não consiga lidar com uma questão do seu trabalho, por exemplo. Então, observar, e é isso que o biomagnetismo me trouxe como uma resposta, mas assim, observar como a gente se sente em determinadas situações, eu acho que e aí a Titi pode falar, traz esse lugar de tipo, se isso é uma questão ou se não é uma questão, né? Porque, por exemplo, a mulher falou, você pode melhorar. Eu não quero melhorar nisso, eu tô busy, tá ligado? Tipo assim, e aquilo não te incomoda e você não está boa o suficiente para o parâmetro de quem, sei lá quem seja, e segue a vida, entendeu? E aí, às vezes, naquele dia, você sei lá, brigou com alguém, a pessoa não entendeu o que você falou, chega essa mulher, faz isso, pronto. Acaba com você, porque naquele momento específico você estava vulnerável. É claro que a gente está falando de coisas bem superficiais. Tem épocas que a gente está paralisada mesmo. E aí a gente está paralisada por causa de um luto, por causa de alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que não aconteceu. Então, o bio, ele é uma coisa muito abençoada que eu falo para vocês. Cara, Belisa, deixa eu até te dar um feedback que eu não te dei. A Belisa fez pra mim. Como é que fala? Rastreio, não? Atendimento, né? Mas só falar Ela fez um atendimento. atendimento pra mim e eu nunca te dei o feedback, né? Na semana seguinte, eu fui viajar com a Helen pra Holanda. Quem me segue no Instagram viu. Quem não me segue já passa lá no Insta. Tá lá nos destaques, a viagem da Holanda. Choveu quase a semana inteira. Mas, cara, a minha sensação naquela semana, que foi a semana que você fez, depois que você fez o atendimento, parecia que eu tava andando nas nuvens. Eu tava leve, eu tava. Parecia magia. Fizeram uma mágica aqui comigo. Eu tô, tipo, leve. Gente, Foi tem uma magia, semana. tá?
Foi gostosa, a semana foi uma delícia e choveu e teve várias coisas, eu não perdi ali naquela semana, eu consegui manter minha energia alta, consegui manter minha vibração e parecia a sensação era de andar nas nuvens, fizeram uma mágica aqui para mim, tô top. Tá muito bom, né? Ai, que Obrigada, bom, beleza. a ideia é essa. Mas, assim, uma coisa importante que eu acho que a gente precisa lembrar é que existe um movimento sistêmico para a gente se sentir mal e tá tudo bem, entendeu? E Como aí meio assim? que não, tipo assim, você tá mal ali, eu tô me sentindo mal, mas eu tenho que ficar aqui, que eu preciso resolver isso. E aí a gente passa a não entender o que o nosso corpo tá querendo contar pra gente, às vezes andando na rua. Por exemplo, eu fui viajar e estava me sentindo ótima, porque tava tudo bem. Às vezes a gente se sente mal e a gente nem sabe exatamente por que a gente tá se sentindo mal, sabe? Então, pra mim, claro que eu gosto disso sempre, né, gente? Vocês sabem que eu sempre me enfiei nessas coisas de pesquisar sobre muitas coisas diversificadas, mas eu acho que ficar conectado com temas, assim, e palavras que as pessoas estão falando, por exemplo, eu lembro que eu saí de uma quase depressão, ou talvez depressão, porque eu não sei, né? Tchau, não sei. Quando quando eu me conectei com o tema da síndrome da impostora. Tipo, aquilo me libertou, assim, ó. Eu lembro de, tipo, até fazer um texto, sabe? Pôr em blog, fazer as coisas, porque aquilo me salvou, sabe? E várias outras temáticas. Então, quando você traz, por exemplo, essas pessoas que vão se conectar com isso, pode ser que só o título não sou boa o suficiente vai fazer ela lembrar daquele negócio lá que tá mexendo com ela, mas que ela não tá percebendo muito bem. E aí aquilo, a nossa conversa ajudar, sabe? Então, eu acho que o Bill trouxe para mim a certeza de que o nosso corpo é um aparelho que fica fazendo a gente sentir as coisas para a gente ir tomando consciência do que tá se apresentando, sabe? Acho que Uhum. é isso. O Bill ajuda, mas com um monte de outras Não é uma coisas. coisa só. Não, Porque claro, é isso, claro. né? Nós somos seres complexos, não, né? O ser humano é um ser complexo. A gente não sabe explicar tudo da nossa existência, assim. E a gente é atravessado por muitas coisas. E também entra nesse lugar, né? Eu acho que, né, todo mundo, eu enquanto psicóloga, mas também tem muitas críticas assim, tipo, todo mundo, tem que fazer terapia. Porque eu tô fazendo terapia porque para suportar quem não tá fazendo terapia. É como se, né, tipo, tudo é terapia. Ok, sim, é importante, é importante. Mas também isso, nem todo mundo vai precisar de terapia, nem todo mundo pode já ter precisado por um tempo, depois não precisa mais. E às vezes também não é só esse lugar, né? Então existe também, né, tipo, falando, aí já é uma coisa que eu particularmente acredito, acho que são tantas coisas que são importantes para a gente poder aprender, para a gente poder melhorar nossa qualidade de vida, nossa saúde física, mental, que é isso, são várias coisas. Então, tem outras práticas, tipo o biomagnetismo, que ajuda no processo, fazer exercício físico, né? Ajuda Sim. muito. Não é ajuda, é essencial para a vida, para a nossa saúde mental, né? Que às vezes você está lá super imersa nos seus pensamentos, né? O sentimento tá ali, você tá paralisado, tipo, né? Tipo, eu não dou conta disso, eu não vou conseguir, isso aqui é muito difícil e tal. E, cara, se você sai daquilo em uma maneira, por exemplo, é isso, vai lá, vai para academia, vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada. Você sai desse pensamento, vai para o teu corpo e aí o quanto que o processo da oxigenação, vem os hormônios, vem lá, endorfina, e o quanto que muda e aí às vezes o seu pensamento simplesmente parece que amplia e você consegue, né, os caminhos neurais lá, né, Dani? Vai para outro caminho e aí você de repente pensa às vezes, sei lá, não posso fazer isso, aquilo outro e de repente aquilo muda. Ou seja, pensamento que te tomava, que não sei o que. E é só uma coisa que você faz de diferente, porque é isso, a gente precisa de diversas coisas para realmente a gente ter saúde mental, não é só terapia, não adianta tomar uma medicaçãozinha que vai solucionar o problema da vida, ou vai só rezar, né? Porque a espiritualidade também é super importante, mas que são várias coisas, Nada é né? só uma coisa, né? A Componentes. solução não está num potinho, né? Eu acho que a gente está numa sociedade que é isso, ninguém mais quer
fazer exercício ou fazer dieta, quer ser emagrecido, ninguém quer trabalhar e ficar rico, a pessoa quer ser enriquecida. A gente é uma sociedade que... De Exatamente, preferência, né, gente? Quero ser exatamente. enriquecida. Chega. Então, assim, aí tem duas coisas que eu acho engraçado. A moça do alemão, né, que falou isso para você, né, Cris? Aquela coisa assim, tem uma frase que eu gosto, que é: não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Porque assim, a pessoa vem, vou te dar uma dica, a pessoa não construiu nada. Não, não. Não, mas é que essa Não, pessoa é não, eu professora de entendo. alemão, é uma professora famosa Não, não, e acho daqui da ótimo. Alemanha e tal, mas essa dica aí é muito boa. Essa semana eu me deparei com ela de novo, né? Não pergunte o caminho para quem nunca foi Exatamente. lá onde Mas você é quer isso, chegar. né? Tipo assim, a pessoa vai te dar uma dica construtiva. Você construiu o quê, amor? Então, e aí É, agora entra nessa síndrome do impostor. De onde que vem? Hoje a gente cresce, aí agora eu vejo essa sociedade que jovens, né, que estão crescendo, tendo acesso à vida de todo mundo, mas a vida editada de todo mundo. Quando eu era jovem, a gente tinha a coluna social do jornal, então aparecia aquele recorte ali da coisa glamour, né, do glamour da sociedade, da coluna social, e eu, piriguete que sempre fui, saía sempre naquilo. Niterói bombando, né? E eu falava, ai, a minha prima saiu em tal lugar. Eu falava, eu me Não, eu exibia. chegava na escola, na high school, e o professor estava com o jornal falando assim: na movimentação do Leblon, Dani, é isso? Ele tinha um jornal, o professor tinha prints, literalmente prints, ela tinha recibos, era no jornal. Mas assim, antigamente a gente tinha uma coisa meio que idealizada da celebridade, daquele recorte, não sei o quê. Hoje a gente tem a edição da melhor parte da vida de todo mundo. Então parece que a vida é aqui uma ilha de caras que só você não tem convite. Todo mundo tá lá, menos você. Todo mundo tem. Ai, Adorei. tem vez que, olha, tem Cara, vez que você não isso foi me pega. convidado. Mas aí o que acontece com a síndrome do impostor? Eu vejo que vem de alguns lugares que eu já identifiquei, tanto nas minhas sessões quanto na vida observando. A pessoa que vem de um lugar de privilégio, pai e mãe que tiveram acessos, dinheiro e coisa, que a pessoa consegue algo porque estudou em boas escolas e tal, conseguiu um cargo bom e tal, e acha que não tem merecimento para aquilo, porque vê outras pessoas que ralaram muito e não conseguiram a mesma coisa. Então, não aceitam esse lugar de privilégio, se sentem não bom o suficiente. Ou essa pessoa que está fazendo o que todo mundo está fazendo, mas não se sente autenticamente dona daquela história, está meio que fazendo um copy-paste ali, copia e cola de uma receita, que eu acho que o coaching tem muito esse, de imprimir esse blueprint, né? De dar essa... Aqui, toma aqui a maquete do sucesso. Esse aqui é o caminho, ó. Segue isso aqui que você vai fazer. E às vezes aquele não é o caminho da pessoa. Então ela se sente uma impostora porque na verdade ela está usando um caminho ali, ela pegou um mapa que é para casa de outra pessoa, não é para casa dela. E essa casa é uma coisa interna, é um processo de autoconhecimento. Então, assim, dá um exemplo bem besta. Eu tive uma questão outro dia, quando a Liv fez 15 anos, eu fui cortar o cabelo e a mulher cortou muito mais do que eu queria. E ela tinha na cabeça dela que uma mulher da minha idade tem que ter determinado cabelo, o cabelo mais curto, ou isso e aquilo, porque a gente também é atravessada por etarismo, por machismo, por etc e tal. Sim. E aí, o cabelo ficou muito diferente do que eu queria, eu fiquei muito chateada porque esses seus 15 anos da Lívia eu cortei para fazer uma viagem, enfim. E aí eu comecei a pensar por que aquilo mexeu tanto comigo, porque eu fiquei mal, bateu muito errado. E eu falei, isso tem algum lugar de dor aí que eu não tô de cara identificando. E aí eu lembrei que o meu pai gostava de mulheres de cabelo curto. Tem 15 anos que ele já faleceu, minha mãe usa o cabelo curto até hoje. Mas minha mãe tinha o cabelo liso grande, como de Cris e de Belisa, e meu pai gostava de cabelo curto. E ele cortou os nossos cabelos, meu e da minha irmã, Joãozinho, quando a gente tinha 4, 5 anos. Então eu sempre tive cabelo curto porque meu pai gostava. E eu nunca tive o que dizer ali em relação ao meu cabelo. E isso, quando eu cresci, deixei meu cabelo grande e tal, foi um sofrimento deixar, porque na adolescência, você deixar o cabelo curtinho, grande, cresce para todos os lados, menos o certo, né? E foi um traumático para mim, porque eu nunca tive liberdade de ter o cabelo do jeito que eu queria. Então, quando aquela mulher cortou o cabelo mais do que eu queria, e ela tomou uma liberdade no meu Pegou, corpo né? que já tinha sido tomada antes,
E pegou, porque eu fiquei muito incomodada, e eu falei, isso tem questão. E aí esse é o poder da autoanálise, né, Luísa? Que é assim, de você saber assim, esse sentimento está desproporcional. Eu não sou uma pessoa que vou ficar tão mal assim por causa de um cabelo que cresce. Em 2 meses está do mesmo tamanho. Aonde que isso bateu? E aí eu voltei, porque eu faço essa autoanálise. E Santo Agostinho fazia isso todas as noites. Santo Agostinho, toda noite, ele parava para pensar no dia dele, o que ele podia ter feito melhor, o que ele podia repetir, como ele estava crescendo, né? Então, aquela coisa que Chico Xavier falava, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim, cada dia melhor. Então, de fazer essa observação de que aquilo bateu num lugar estranho. Então, e a Gabriela Prioli, que eu gosto muito das conversas dela com o Leandro Carnal, ela fala assim que a inveja, todo mundo tem inveja, e é que a inveja é um grande balizador de quem você é. Porque quando você inveja alguém, você vê que é alguma coisa que te falta, que você gostaria de ter. E saber o que você gostaria de ter é um ótimo mapeamento. Então, para a gente, em vez de, eu não sinto, eu sou superior a isso, eu sou. Olha, olhei para aquilo, falei, putz, fulana tem isso, eu queria ter isso também. Não sei o quê, pô, já te dá uma pista. Então, a inveja não é de todo ruim. A inveja te dá um balizador, a não ser que você queira fazer mal para outra pessoa, já é outra coisa. Aí, mas assim, eu achei isso muito interessante, eu achei usar tudo que a gente sente como um subsídio para se conhecer mais e dar essa mapeada, eu achei super interessante. Eu queria dividir isso com vocês. Eu gostei. Eu gostei também desse negócio da inveja. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque muitas vezes as pessoas, elas sabem o que elas não querem, né? Então, os clientes chegam aqui para mim e tipo, preciso mudar alguma coisa na minha vida, não sei o quê, mas não tá bom. E aí não sabe o que quer. E aí eu já gostei dessa coisa aí da inveja de uma forma como uma dica do que você gostaria de ter para você, porque além de saber o que a gente não quer para nossa vida, é muito importante que a gente saiba o que a gente quer para nossa vida. E a gente às vezes banaliza isso porque a gente acha que todo mundo sabe o que quer para a vida. Na verdade, as pessoas estão bem perdidas por aí e não sabem nem o que querem ter em sua realidade, né? Acho que Gostei. também vem um processo, eu fico pensando no quanto esse processo de vida, né? Não tem uma receita de bolo pra gente viver, né? Tipo, os pais não vão falar, meu filho, faça isso, que o resultado vai ser isso, você vai ser feliz assim, você vai ser feliz assado. Justamente porque não existe isso. A vida são caminhos e, né, cada um é de um jeito diferente, né? Pode ser gêmeos, ser criado ao mesmo tempo, do mesmo jeito, isso aqui. Mas não adianta, cada um tem aquilo que é propriamente seu, né? E não é de mais ninguém. Então, nesse processo... Gente, calma aí que eu me perdi. O ponto que você falou, tá lindo, pode Que ir. não tem uma receita de bolo. Que a vida não é uma receita de bolo. Do que a gente quer para a vida, o que a gente quer para nossa vida. Exato. E aí a gente vai sendo criado justamente tudo para fora, né? Então, que a gente tem que lutar pela nossa vida, buscar, enfim, que aí os pais ficam, né? Tem a criação ali, infância, adolescência, dizendo que, formando a gente, né? Dizendo qual é o caminho, o que é certo, o que é errado, né? Enfim, aí você chega adulto ali, e aí tá. E aí, tipo, você tem que estudar, você tem que, né, trabalhar, tem que ganhar dinheiro, vai fazer o quê não vai fazer, o que você deixa criança, o que você quer ser da vida, enfim. E aí esse processo é o de voltar para dentro mesmo, né? Então, é sempre um exercício, né? Então, pensando até, não sei, de caminhos, assim, é óbvio que não tem, a gente está falando de coisas muito generalizadas, cada um é bem particular, as suas questões em relação a esse não sou boa o suficiente, o que é isso, eu quero tudo perfeito, ou ter o síndrome do impostor, enfim, cada um vai ter sua particularidade, mas trazendo de maneiras, às vezes, também coisas que a gente pode fazer, né? Um dos exercícios é justamente isso, é voltar para dentro, né? Tá, mas o que eu gosto, o que eu quero, por que eu tô morando nesse país, o que me fez vir até aqui,
né? Então, tá, eu não escolhi estar aqui, às vezes também tem isso, tá? Mas como é que eu posso fazer desse lugar, né, que seja o melhor para mim? Tá, eu quero esse trabalho, então por que que tá esse pensamento? Por que que eu me sinto não suficiente? O que que falta, né? É a língua, então tá, então preciso melhorar nisso. É sempre esse voltar para dentro mesmo, né? Porque né, Dani falando sobre isso, inveja, as emoções, por exemplo, ninguém fala, mas não adianta, gente. A emoção a gente tem. Então, ciúmes, inveja, alegria, tristeza. Isso faz parte da nossa vida. A mesma coisa que a gente tem o rim, tem um baço, tem um pulmão, sei lá o quê. Ninguém. É isso, faz parte do nosso corpo, da nossa existência. Agora a questão e ninguém fala sobre isso, né? Então, é para dizer que não adianta. Às vezes também tem esse caminho que, enfim, né, faz parte da nossa realidade, a questão da religião, né? Então, dizer, você não pode ter inveja, você não pode ter ciúmes e tal, mas que não, vamos lá, isso faz parte, como que a gente vai lidar com isso, né? Então, a raiva também, você trouxe da inveja, ela também é muito boa. A raiva impulsiona a gente pra vida. Vai, mas não tem aquele famoso assim, não me catuca não, que aí a raiva não sustenta, mas ela movimenta, né? Exato. Então, assim, e que você pode utilizar essa raiva para uma coisa boa para você, né? Às vezes você pode ter raiva do outro, mas tá duvidando de mim? Então então você vai ver só agora. Eu vou. Que isso é legal? E às vezes você consegue. Isso essa coisa de. Eu gosto muito dessa coisa de coach, né, Cris? Da solução, né? De trazer um caminho e dar mesmo esse caminho para as pessoas. Assim, eu percebo hoje as pessoas têm um incômodo absurdo com coaches, com influenciadores, com e tal. Agora, assim, você acha que esse influenciador tem uma grande influência, muitos seguidores e só fala besteira? Vai lá e faz um conteúdo bom. Vai lá e faz você um conteúdo legal. Porque se isso te incomoda de alguma forma, esse acesso que essas pessoas têm, essa visibilidade que as pessoas têm, cara, bota o seu para jogo. Sabe assim? Porque eu dou muito valor às pessoas que botam a cara no sol. Vai lá botar a cara no sol, amor. Tá achando que tá todo mundo falando merda? Bora lá falar melhor. Vai lá agora. Por quê? E às vezes a raiva faz você, tipo assim, não se sentir boa o suficiente, mas é o que vai te falar. Eu não sou boa o suficiente, mas eu tô com tanta raiva que eu vou resolver isso aqui, entendeu? Também pode ser, né? As ferramentas que a vida vai cutucando assim a gente não, de alguma maneira. Desculpa, Dani, eu te cortei. É porque é um saco, né, meu? A pessoa fica lá, tipo, por exemplo, esses dias alguém falou assim pra mim, porque eu me divirto muito, fico vendo comentários e tal. Eu falei, meu Deus, que hora que eu vou ter pra, tipo, ficar vendo comentário da pessoa enchendo o saco. Eu não consigo, cara. Eu sou viciada em ler comentário. Eu leio a notícia e já vou direto no comentário. Já ver o que as pessoas estão falando. Eu conseguiria. Tem muito comentário que é melhor que a própria postagem. Você não tá entendendo. É assim mesmo. Pois eu sou viciada. Não vou me viciar nisso. Eu tenho vários vícios. Eu não quero esse. Eu não quero. A gente se interessa mais para a parte psicológica. Então, a gente quer saber o que os outros pensam, o que as pessoas estão respondendo aquilo. Aí, olha como você é a parte do corpo. Olha como as coisas também falam. Entendeu? Olha como as reações são muito fáceis. A gente já fica super interessado em saber a reação das pessoas àquela notícia, àquela coisa. Então, eu já não. Faz muito sentido. Eu também vou direto para os comentários, morro de rir. Já acordei Xande, já fiz essa cachimônia. Xande, olha isso. Olha aqui. Ele fala, cara, vou te matar. Eu falei, eu sei, mas vai ser por um bom motivo. Vou morrer feliz. A Helen começou a ler comentário por minha causa, mas começou tem pouquíssimo tempo, tem um mês, porque eu tô aqui há muito tempo falando, não acredito que você não lê comentário. Dificilmente eu comento o comentário de alguém, já cometi esse erro, mas aí é enxurrada de comentário do seu comentário. Político, então Gente, mas eu gosto de ler. Se for engraçado, eu engajo. Se for hate, eu não engajo, não. Engraçado, eu engajo, mas eu adoro. Acho muito bom. Eu também, Mas, gente, tá batendo 1 hora aí de podcast, e a gente, né, combinou aí. Eu queria só falar uma coisa que eu lembrei sobre esse tema, eu não sou bom o suficiente, que às vezes, a gente já comentou, né? Às vezes a gente não é bom o suficiente ainda, né? E a Luísa comentou, vai ver o que você pode fazer então para ficar bom
Você precisa aprender uma língua, precisa fazer um curso, precisa fazer um não sei o quê. Agora, se isso estiver te bloqueando mesmo, talvez você precise de ajuda. Se isso estiver paralisando a tua vida e você sozinho não consegue resolver, talvez você precise de ajuda. Precisa de um biomagnetismo, de uma terapia, de um coach, sei lá, vai depender aí do que da área da sua vida. Então, presta atenção, porque esse sentimento de eu não sou bom o suficiente, a gente sente. Precisa ver até aonde que isso tá te bloqueando, te paralisando, te deixando não mover e seguir em frente. E talvez você não seja bom o suficiente ainda, talvez você seja só um iniciante, talvez você esteja começando uma nova jornada e a gente... Como é que é aquela frase? Vocês vão lembrar? O mestre... a Eu repetição conheço, faz o o mestre. mestre aparece quando o aluno está pronto e o aluno aparece quando o mestre está pronto. Pois é, podemos usar essa também aí para encerrar esse pod. Quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, Dani, Belisa, Luísa, e eu espero que vocês tenham ouvido, escutado o pod, que vocês também tenham gostado. Então, deixe seu comentário, dá o feedback Que a pra gente lê comentário, E né, é Cris? A isso, gente lê meninas. comentário. A gente lê Elas leem, comentário. elas leem, gente. Vocês já viram Não que a gente é vou ler viciada em agora. ler comentário. Pode deixar que vai estar... Vocês querem dar um tchau, então? Tchau, galera. Tchau, Vocês, muito obrigada, Luísa, Cris. Belisa, Dani, não desligam, mas você que tá aí, a gente vai desligar. E até o próximo. Tchau, tchau.